Salve pessoal, está começando mais um programa Substantivo Popular, parceria do Substantivo Coletivo com a editora Expressão Popular. Acesse youtube.com/substantivo coletivo canal e conheça o nosso trabalho, acesse o site da Expressão Popular e conheça o Clube do Livro e considere financiar essas duas iniciativas. No programa de hoje, vamos debater o livro As Direitas nas Redes e nas Ruas, a crise política no Brasil, organizado por Esther Solano e Camila Rocha, e publicado em 2019 pela Expressão Popular e que está disponível em PDF no site da própria editora. Para isso, estão comigo aqui o Sérgio Nascimento. Diga olá, Sérgio. Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aí. Nosso segundo episódio. O primeiro fez um sucesso muito maior do que eu esperava. Obrigado para quem escutou o primeiro e deu um feedback positivo para a gente. E hoje tem novidade, né? Hoje a gente vai fazer um sorteio aí para vocês. Na verdade, não. Hoje a gente lança o sorteio. O sorteio é outro dia. Mas é isso, pessoal. Boa noite. Diga olá, Débora Nunes. Oiê. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sei lá que horas vocês estão ouvindo. Meu povo e minha pova. Então, queria agradecer também pela audiência incrível do primeiro episódio. Estamos aqui, então, voltamos agora com esse sorteio incrível que o Sérgio anunciou. E vai ser um sorteio tão incrível que, na verdade, a gente vai sortear 2 livros da Expressão Popular. Um é justamente o que a gente vai tratar hoje nesse episódio, As Direitas nas Redes e nas Ruas, a crise política no Brasil. E também o livro Universidade Brasileira, Reforma ou Revolução, do Florestan Fernandes, que está comemorando seu centenário esse ano. Então, a Expressão Popular está aí com toda uma campanha comemorando o centenário do Florestan. É isso aí. E o Florestan, assim, né, para quem não conhece, para além de um acadêmico, um professor de mão cheia, existe algum motivo para existir uma escola de formação Florestan Fernandes, né? Diga olá, Pablo Machado. Boa noite, meus companheiros e companheiras. É muito difícil de não dizer olá, Pablo Machado. É um vício, eu acho, que eu tenho de escutar Revolution e é uma coisa que não perde a graça para mim. Não sei para vocês, mas continua funcionando. Então, boa noite aos meus queridos ouvintes também, que podem estar escutando isso de manhã ou de tarde, não sei. E eu gostaria de avisar que para participar dos sorteios dos nossos 2 livros que a gente vai fazer em parceria com a Expressão Popular, é simples demais. Você só precisa comentar o último episódio, que é esse que vai pro ar na quinta-feira, dia 16 de julho, com a hashtag Substantivo Popular. O que achou do nosso programa, com dicas, se gostou, o que poderia ficar melhor. Dá esse feedback pra gente aí. E na sexta-feira, às 20 horas, nós vamos anunciar os 2 ganhadores lá no Twitter. Eu vou entrar em contato com vocês via DM no Twitter mesmo, para pegar os dados e para a editora enviar para casa de vocês os 2 exemplares dessa parceria. Por enquanto é isso. Valeu, Pablo. Sabe uma que para mim nunca perde a graça? Para quem não me conhece, eu sou Guilherme. Para quem conhece também, essa eu acho muito boa. Beleza, então. O programa de hoje vai ser dividido em 4 blocos. A gente vai tentar não fazer ele ter, 3 horas, porque tem muito pano para manga. A gente vai tentar se comportar. E a divisão vai ser de acordo com a própria divisão do livro, né? Cada artigo vai ser apresentado por um de nós. E daí no final, no último bloco, a gente vai ter um debate mais geral sobre a obra, coisas que a gente gostou, coisas que a gente diverge um pouco, enfim. A saber, então, né? A divisão do livro e dos blocos é a seguinte. A parte 1 chama Ciclos de Protestos e Crise Política. A parte 2 chama Direitas nas Redes e nas Ruas. E a parte 3 chama O Impeachment nas Redes e na Grande Mídia. E o bloco 4, então, vai ser para debate e para as nossas apreciações gerais sobre a obra. Iniciando, então, aqui o bloco 1, a Débora vai falar do primeiro artigo. Então, me tocou apresentar, né, esse primeiro artigo do livro. O nome do artigo é A Trajetória Discursiva das Manifestações de Rua no Brasil, de 2013 a 2015, e a autora é a professora Célia Regina Jardim Pinto. Então, já vou começar dizendo que esse é o texto, acho que é o mais polêmico, digamos assim, do livro. Foi o texto que a gente mais discutiu entre nós mesmos e tal, porque todos nós lemos todo o livro e tal.
Justamente porque eu, inclusive, e o Guilherme também, nós somos alunos da professora Célia Pinto, então a gente tem já conhece ela, conhece as ideias dela, então a gente acho que ele já leu com essa lente, assim, um pouco de conhecer a obra da professora Célia, que eu respeito muito, tive o prazer de ser aluna dela durante um período na minha pós-graduação. Ela é historiadora, e aí, indo para esse artigo especificamente, o que ela discute? O objetivo da escrita dela é analisar o discurso, a trajetória discursiva das manifestações de rua nesse período, né, de 2013 a 2015, como colocado no título. E aí ela divide 3 momentos marcantes dessas manifestações. O primeiro momento, em junho de 2013, o segundo momento, que é a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e os protestos contra a Copa, e a Copa por si, né, os jogos e tal. E o terceiro momento é os protestos pró-impeachment, né, em março de 2015. E aí o que ela coloca basicamente é que em 2013, em junho de 2013, a esquerda que estava na rua, ela não tinha o sujeito político que ocupava a rua historicamente, trazendo as pautas de esquerda, que eram os sindicatos ou movimentos sociais ou o próprio Partido dos Trabalhadores. Então, a ausência do PT como uma figura central em 2013 basicamente permitiu que as pautas trazidas em 2013 fossem mudando, fossem se transfigurando no cenário político, o que acabou lançando as bases para os protestos da direita em 2015. Para desenvolver essa teoria, ela usa os conceitos do Laclau. Daí eu vou tentar, são conceitos meio complicados, né? Os conceitos pós-estruturalistas ali do Laclau, eu vou tentar resumir bastante, mas aí vocês me interrompam se achar que ficou complicado. O que ela define, assim, que é central para desenvolver essa narrativa, é o conceito de significante flutuante e de significante vazio. Significante flutuante, basicamente, é alguma coisa que não tem uma essência definida. E aí, dependendo do contexto em que esse conceito é empregado, ele pode ter uma variedade de significados. E aí, o exemplo de significante flutuante que ela coloca, que começou nas manifestações de 2013, segundo ela, é a pauta do combate à corrupção, que começou a ser contextualizado como sinônimo de ser antipetista. Outro conceito que ela também usa é o conceito de significante vazio, que é um conceito que de tanto se alastrou, tanto começou a adquirir significados e colocar mais coisas que significam aquilo, que ele se tornou indefinido. Ele é um conceito que se expandiu tanto que ele já não define mais nada. E aí o exemplo do que é um conceito significante vazio é povo, né? Povo não significa mais nada. Ele depende completamente de para que tu está empregando, enfim, essa palavra por si só, esse conceito por si só não tem mais significado. Então, assim, eu acho que esse texto, ela apresenta esses conceitos e vai mostrando, ele mostra alguns dados de quem é que estava em 2013, e aí ela coloca 2014 como um ponto de inflexão ali, né? Foi por meio dos protestos contrários à Copa, e até dentro dos jogos da Copa, as vaias da presidenta Dilma, né? Que foi um ponto de inflexão, para em 2015 as ruas se tornarem daí realmente trazendo pautas da direita, né? Permitindo que a corrupção se tornasse equivalente ao PT e ao governo Dilma e que a presidenta, então, fosse o novo significante vazio da política brasileira. E aí eu acho que o texto é muito necessário, né? Porque a gente precisa discutir o que permitiu a direita a sair na rua em 2015 e ter avanços nas suas pautas e tal. E acho que é importante também, como a gente já colocou no programa passado, nós aqui somos fanáticos por futebol, diria, né? A gente tem uma relação e entende futebol enquanto sendo uma manifestação popular. É importante para se entender processos históricos, processos políticos, processos sociais. Embora esse não seja o âmago do texto, é o único texto, praticamente, em todo o livro que dá uma visibilidade, assim, para a questão da Copa e para como o futebol também afeta a política. Mas eu acho que esse texto
pecam um pouco na análise por diversos motivos que a gente vai colocar, que justamente vem nos outros textos, assim, para mostrar qual é a diferença dos agentes de 2013 para os agentes de 2014 para os agentes de 2015. Enfim, acho que esse texto, ele se baseia mais nesses conceitos que eu coloquei ali do Laclau e não tanto em dados, realmente, que infelizmente eu sou viciada na economia, né, economista de formação, a gente acaba dando mais peso para os dados. Mas, enfim, acho que é um artigo super interessante e que suscita bastante debate, assim. E acho muito interessante que o livro abra com esse texto, que permite tantas interpretações diferentes e que propõe uma narrativa acerca de 2013, 2014 e 2015, que são anos-chave para se entender manifestações de rua do Brasil, que é mais ou menos o que o livro se propõe, né? Então, acho que é isso daí, o meu resumo do artigo. Tá bem. Provavelmente ele vai voltar com alguma força nos momentos finais. Eu vou chamar agora o Sérgio para falar para a gente por que a direita acha que ser contra a corrupção é coisa dela. Manda aí, Sérgio. Realmente é um artigo. Eu vou comentar o segundo artigo do livro, né, que se propõe a estudar esse movimento de direita nas ruas, que é um artigo da Ilcimara Teles, publicado em 2017, com o título Corrupção, Legitimidade Democrática e Protestos. O boom da direita na política nacional, ela começa o artigo já propondo uma pergunta, né? Se a corrupção e legitimidade democrática e protestos faz surgir a direita na política nacional. E para isso, né, ela pretende analisar as relações que existem de corrupção e as manifestações contra o governo federal, especificamente, e contra o PT, né? Simbolizada ali na presidenta Dilma. Para isso, ela vai tentar antes traçar um perfil dos manifestantes de direita que apareciam naquelas manifestações, né? Ela percebeu algumas características parecidas entre eles. Antes disso, eu tive uma dificuldade muito grande para descobrir qual manifestação ela estava falando. Ela fala que foi uma manifestação em abril, em Belo Horizonte. Mas a gente está estudando, a gente leu o livro que tem manifestação em 2013, 2014, 2015 e 2016. Então eu não sei exatamente como ela falou quando eu li a primeira vez o artigo. E aí depois, procurando pela internet, eu cheguei à conclusão que é uma manifestação de 2015. Não sei se os colegas entenderam também que foi em 2015, mas estou assumindo que foi uma manifestação em Belo Horizonte em 2015. E ela percebeu que o perfil desse pessoal que estava lá na manifestação era um pessoal que, assim, eles admitem uma intervenção do Estado em algumas áreas, em outras áreas não admite. Por exemplo, eles não gostam da intervenção do Estado em áreas econômicas e sociais. Então, eles são contra a Bolsa Família, são contra as cotas, são contra os mais médicos e qualquer política nesse sentido. Porém, eles admitem uma intervenção maior do Estado em pautas mais comportamentais, né? Então, eles são a favor que o Estado intervenha contra o aborto, contra as drogas, contra o casamento homoafetivo. É aquela galera que se diz assim, eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? Que é cheio de charge por aí, o cara vestindo uma calça normal quando está de frente, você vira de costas, ele não tem nada, está usando um fio dental. Enfim, é essa galera com esse pensamento que estava frequentando as manifestações de abril em 2015 em Belo Horizonte. Bom, além disso, ela também fala que é uma galera, em sua maioria, formada por pessoas brancas, que tem 5 salários mínimos ou mais, alta escolaridade, e se informavam principalmente pela internet e eram antipetistas, porque eles faziam uma associação muito forte do petismo com a corrupção. E isso já... a gente vai até falar em outros artigos aqui durante o podcast, que até explica, né, de onde que eles pegam as informações pela internet. Bom, além disso, eles também são bastante elitistas e xenofóbicos eleitorais. Ele quer dizer o seguinte, pobre e nordestino não sabe votar. Basicamente isso. Quem sabe votar é a galera do sul, do sudeste e tem que ter grana, né? Porque se você tem grana, você estudou e você consegue entender a política. Se você não estudou, você está votando errado. É praticamente isso o comportamento da galera. E tem mais uma característica também desse pessoal. Eles tentam se distanciar da direita
antiga, que é muito associada a um período de ditadura militar, adotando o discurso do liberalismo. Então, por isso que eles são também a favor da não intervenção do Estado na economia, né? Começa esse discurso neoliberal nessas manifestações que aconteceram. E também percebeu-se uma grande insatisfação com a política. E ela até fala que isso não é uma característica específica até desse grupo. Existem na América Latina estudos já mostrando que existem 3 grandes grupos de eleitores na América Latina que ela classifica como autoritários, o primeiro grupo, onde o desenvolvimento é mais importante que a democracia. O segundo grupo ela chama de ambivalente, que a democracia é boa, é legal, mas em alguns casos a gente não precisa tanto dela assim, não, pode retirar se preferir. E o terceiro caso que são os democratas. Ela não escreve quais são os democratas, mas eu subentendo que seria o inverso dos autoritários, né? Que prefere-se a democracia do que o desenvolvimento. Bom, e aí ela enquadra os manifestantes de 2015 em Belo Horizonte como se fossem ambivalentes. Eles são contra o fechamento do Congresso, são contra a censura da imprensa, mas se as Forças Armadas forem chamadas para assumir o poder, para evitar um anticomunismo, para evitar que o Brasil vire uma Venezuela, beleza, a gente aceita nesses termos uma intervenção militar. E também percebeu-se um discurso de combate à corrupção muito forte. Apesar de combate à corrupção ser o que ela chama de valor neutro, ela tem uma valência neutra, porque não existe ninguém que vai se manifestar a favor da corrupção, não existe um grupo contrário a essa ideia, era um sentimento muito forte que existia. E acabava favorecendo candidatos onde não existia uma relação partidária. Então, a chance de surgimento de um outsider é muito forte nessas manifestações. O outsider que é contra tudo isso que está aí, que veio para mudar. Enfim, a gente conhece mais ou menos o que aconteceu de 2018 para cá, que iniciou-se nesse discurso de eu sou contra tudo que está aí, vamos ter que mudar tudo que está dominando aí no governo. Isso não aconteceu por acaso. Ela falou que em 2014 o PSDB usou bastante o discurso anticorrupção e o nacionalismo na sua campanha. Após as eleições, depois que o PSDB perdeu, piorou, porque aí ele começou a falar de fraude eleitoral, teve um monte de pedido de impeachment, começou a associar a queda da economia com a corrupção. O Brasil não cresce porque o dinheiro está indo para o bolso do político. Então, esses discursos ficaram muito repetitivos nas mídias, na internet, e a direita abraçou esse discurso e levou para a manifestação. Apesar disso, ela fala que a mídia não teve um efeito, a mídia tradicional, né, os grandes jornais, né, telejornais, não teve um efeito tão forte para influenciar esse pessoal. Tem o seu efeito, mas ele é variado. E ela justifica isso dizendo que, apesar dos casos de corrupção serem tratados na primeira página, com grande destaque, desde o mensalão, petrolão, desvio dos fundos de pensão, o PT ganhou as eleições de 2006, 2010, ganhou em 2012 na prefeitura para São Paulo e também ganhou em 2014. Então, o efeito da mídia, ela dá uma relevada na importância da mídia. Enfim, ela conclui que ficou surpresa, mais do que com a direita ir às ruas, seria a ausência da esquerda nas ruas, que normalmente é tomada por movimentos sociais, por sindicatos ou outras organizações de esquerda. Por isso também que eu subentendi que a manifestação de 2015, porque era um movimento tipicamente de direita. E aí ela termina perguntando, será que essa democracia, improvisada pela opinião pública e que houve manifestações de rua que não respeitam o resultado legítimo das urnas, mais um motivo para achar que é 2015, é uma democracia desejável? Então, fica aí essa pergunta para a gente conversar depois, de repente, né? Lá no final, no último bloco. Eu vou encerrando por aqui para não ocupar muito tempo e não ficar muito longo aí o nosso podcast. Maravilha. O terceiro capítulo é por minha conta. O artigo chama 2016 o ano da polarização, pergunta, né? Interrogação, como diz a Valone, e é da Esther Solano, que é professora da Unifesp, né, de Ciência Política, o Pablo Hortelado, que é professor de Filosofia também, que é professor de Filosofia na USP, e o Márcio Moreto Ribeiro, que é um cara da Ciência da Computação, professor da USP também, pelo que eu vi no Lattes, e já deixa essa primeira apreciação geral assim da obra que eu achei um ponto muito forte,
muita gente de comunicação e de algoritmo, de ciência da computação e tal, são leituras, enfim, debates que eu sou zero, assim, em termos de familiaridade, de apropriação, e que eu acho importante para entender o que começou a se articular ali a partir de, acho que antes de 2013, mas que, enfim, que a gente viu com muita força em 15, 16 e 18 nem se fala. Então, acho esse um ponto importante da obra. Eles vão falar, né, no texto, de maneiras gerais, das disputas que se iniciam em 2013 e que vão até 2016 e vão eleger o MBL. Essa semana eles tiveram um probleminha aí, mas, né, não sei como é que está a situação agora, que vai ser um grupo que vai conseguir articular o que eles chamam de um discurso populista de direita, que vai conseguir aglutinar ao mesmo tempo o antipetismo e o discurso anticorrupção, né? Quer dizer, existe difuso na sociedade brasileira uma ojeriza ao PT, uma ojeriza à corrupção, e eles vão conseguir, para os autores, né, com muita competência, juntar, transformar discursos num amálgama. Desculpa te interromper, eu só queria salientar de novo que é muito engraçado estar gravando esse programa onde o MBL se destaca pelo discurso anticorrupção na mesma semana em que o membro da MBL foi preso por corrupção, né? Enfim. Isso não foi combinado, vamos deixar claro que isso não foi combinado. Podiam achar que a gente está pegando no pé do MBL porque eles são anticorrupção e está sendo uma galera aí presa por causa de corrupção. Não tem nada a ver, MBL. Não é pessoal, tá? Quer dizer, é pessoal, mas foi coincidência. Eu também gostaria de salientar as mesmas coisas que meus colegas salientaram antes. Correto. E aí os autores vão falar que o MBL vai conseguir se apresentar como uma direita neoliberal, mas que vai ter uma peculiaridade, que é não se apresentar ou não apostar tanto, digamos assim, num discurso de agenda econômica, de reformas neoliberais, enfim. Até porque o Levi estava lá, né, gente? Mas vai apostar mais num discurso moralizante e vai se agarrar no judiciário, né? O judiciário vai ter um papel muito importante para moralizar a República e correr atrás dos corruptos, né? Corruptos. Eles vão trazer dados de pesquisas que vão ser realizadas entre 2015 e 2016 em São Paulo, e essas pesquisas vão tentaram responder basicamente 3 questões, né? Primeiro, a polarização relativa à questão do impeachment e o petismo atinge todos os grupos sociais mobilizados, ou temos outras dinâmicas de manifestações que não se encaixam no modelo de polarização? Essa é a primeira questão. Segundo, como se organiza o atual debate político no Facebook? Ele é um debate polarizado que tem também no seu centro a discussão sobre o papel do PT? Terceiro, que impacto tem as pautas e narrativas políticas dinamizadas pelos grupos mais organizados na configuração da identidade política da sociedade como um todo? Os debates atuais de maior visibilidade sobre medidas liberais, econômicas, conservadorismo, punitivismo, políticas sociais, discurso evangélico, narrativas golpe impeachment, têm ressonância na sociedade não mobilizada? Então, assim, são questões bem ambiciosas, eu diria, que eles procuram dar conta, e eu acho que, de maneira geral, eles conseguem, se não responder, lançar luzes importantes sobre isso. Vou separar aqui mais ou menos em como eles separam o texto. Eles vão começar falando dos jovens mobilizados fora da polarização. Eles vão trazer um dado que é muito importante, que é essas manifestações tipicamente de direita entre 15 e 16 tiveram pouca participação jovem, e que isso poderia indicar que o jovem não reconhece a centralidade do PT no debate político. Então, como que eles pensam, né? E aqui, por centralidade do PT, eles não estão necessariamente dizendo... enfim, na verdade, é uma questão, do ponto de vista da ciência política, muito legítima. A gente já ouviu várias vezes, nos últimos 20, 30 anos, que, né, o maior partido do Brasil era o PT e o segundo maior era o anti-PT. Ou o maior era o anti-PT e o segundo maior era o PT. Às vezes,
num sentido meio de deboche, né, de chacota com a oposição, especialmente o PSDB, mas às vezes num sentido gramsciano mesmo, né, de partido, que o anti-PT é o outro grande partido que aglutina, enfim, os interesses de parte da sociedade brasileira. E se a juventude que não ouviu tanto isso, ou que ouviu, mas não faz tanto sentido, não estava nesses debates, como que ela pensa sobre isso? Eles vão realizar pesquisas em maio de 2016 com jovens, né, em duas manifestações que atraem muitos jovens. Primeiro, a dos secundaristas de São Paulo, e segundo, a Marcha da Maconha, que tem coisa que jovem gosta é de estudar e de maconha e de batata, mas não teve Marcha da Batata, mas talvez fosse no Largo da Batata. Então, eles vão dizer que em ambas as manifestações, boa parte daquela galera vai apresentar uma descrença generalizada em instituições, em partidos políticos, na imprensa de maneira geral, mas que o comportamento eleitoral dessa galera, a grande maioria votou na Dilma em 2014, em segundo votou na Luciana Genro e em terceiro votou nulo. Então, assim, a expressão eleitoral de direita não era representativa nesse pessoal. Eles vão trazer que os secundaristas vão ser mais anti-impeachment do que o pessoal da Marcha da Maconha, o que faz bastante sentido. Marcha da Maconha é algo liberal, assim, no sentido clássico do século XIX até, né? Então, assim, pode ter tanto o PSOL quanto o Partido Nojo. Eles vão trazer que não aderem necessariamente à lógica binária, que a ampla maioria das pessoas entrevistadas concorda que o PT é um partido corrupto e, ao mesmo tempo, concorda que os programas sociais melhoraram a vida da maioria dos brasileiros. Depois eles vão para a polarização no Facebook, o PT no centro do debate, um pouco sobre como o PT ainda articula, né, boa parte dos discursos políticos do Brasil. Eles vão trazer que esse texto é de 2017, tá? E eles vão dizer que é a plataforma preferencial para o debate político. Eu coloquei aqui essa questão que será que permanece? Será que o Facebook ainda é a plataforma preferencial para o debate político? Num primeiro momento, eu achei que não, mas hoje, parando para pensar, o Twitter tem muito mais robô, né? Eu acho que o tiozão de Zap, que cravou 17, ele tá no Facebook, ele não tá no Twitter. Então, E a palavra debate também parece ser meio central aí nessa questão, né? Então, não sei. Mas ele, em 2017, acho que não tinha muita dúvida quanto a isso. Eles vão começar pegando 66 mil páginas, vão explicar lá a metodologia toda que eles fazem, quantas curtidas, quantos posts, e vão chegar em 400. E aí eles vão chegar à conclusão de que o PT se mantém no centro do debate no mundo virtual, seja a defesa, seja o anti-PT. Não vou esmiuçar muito quais são as páginas, porque muitas delas vão voltar adiante em outros artigos e eu já estou falando demais. Vou entrar na última parte do texto, que eu achei, a meu ver, a mais interessante, que tem como subtítulo Paulistano é conservador, mas não concorda com o discurso econômico liberal. A narrativa do golpe divide a população. Eles vão mostrar resultados de um questionário que foi aplicado em outubro de 2016, tentando sair do que eles chamam de bolhas virtuais, né? Lugares que, enfim, da cidade que tinham menos acesso à internet, ou que a internet fosse mais limitada, e sobre temas diversos. Liberalismo econômico, cotas, punitivismo, religião, etc. Eles vão elaborar 12 tabelas, e eu vou ler algumas bem rapidinho antes de encerrar essa primeira parte aqui. Por exemplo, na tabela 1, eles pedem para as pessoas se identificarem qual é a identidade política delas, esquerda ou direita. E 54% diz que não é nada disso. Em segundo lugar, não sabe, com 14%, e em terceiro lugar, esquerda, com 12%. As pessoas não se identificam ou não sabem, ou enfim, que são de direita. Eu acho isso um dado muito importante. Ao mesmo tempo, a tabela 2 pergunta: se é uma pessoa conservadora ou não conservadora? 36% fala que é um pouco conservador e 31% fala que é muito conservador. E só 19% fala nada conservador. Então, assim, eu e o Pablo
Pablo Machado, no caso, vira e mexe a gente tem algumas desavenças teóricas em relação ao Pablo Hortelado, e, enfim, conclusões que ele chega, mas metodologicamente as coisas que ele faz, que ele propõe, eu acho muito interessantes. A tabela 5, por exemplo, eles vão fazer uma série de afirmações. Precisamos punir criminosos com mais tempo na cadeia. 73% concorda. O cidadão de bem deve ter o direito de portar armas. 64% não concorda. Sabe? São as mesmas pessoas que estão respondendo isso. Tabela 8, direitos sociais. Quem começou a trabalhar cedo deve poder se aposentar cedo sem limite de idade. 83% concordam. O Bolsa Família é necessário para reduzir a desigualdade. 54% concordam. Todo mundo deveria trabalhar de carteira assinada. 83% concordam. Então, assim, é um pouco eles jogando a realidade na nossa cara para a gente entender a geleia um pouco, sabe? Que às vezes é meio difícil de entender mesmo, né? Enfim, fico como estímulo para a galera ir atrás. Eu achei um artigo bem bacana. No final, eles vão dizer que o impeachment acabou sendo uma vitória do antipetismo. E aí eles perguntam, será que isso vai levar a uma antipolítica? Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você, no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livro está de aniversário e completa 3 anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressãopopular.com.br. Expressão Popular, há mais de 20 anos na Batalha das Ideias. O Pablo vai explicar para a gente o artigo 4, que particularmente foi o meu favorito e que eu espero que a pesquisadora tenha recebido insalubridade. Pablo, manda bala aí. Antes eu queria comentar 2 coisas. Primeiro, que eu disse que esse tinha sido meu favorito primeiro, portanto é o meu favorito. Você fica à vontade para escolher qualquer outro favorito aí da lista. Eu li primeiro e reivindico que era meu favorito primeiro. Mas... A gente vai sortear junto com os livros de quem é o favorito, então, na hashtag. E o que eu ia comentar sobre a fala do Gui, sobre o texto ali, o que é muito interessante, se eu não me engano, tá? Não me aprofundei tanto nessa leitura, mas também, majoritariamente, a população contra as privatizações, né? E outras reformas liberais, por exemplo, a Previdência, ali, que não é exatamente explícito dessa forma, mas a favor da aposentadoria mais cedo, etc., e como o antipetismo conseguiu, né, reunir todas essas coisas para ser contra um mal maior, vamos dizer assim, de pessoas que ligeiramente não se entendiam dentro de nenhum contexto político, né, que é naquela questão do esquerda ou direita, eles não sabem, muita gente não sabe, e vai na onda daquilo que está popular na hora. Mas eu vou começar logo o meu artigo, que também deve ficar um pouquinho grande, então vou aproveitar logo o meu tempo. Eu vou falar sobre o imposto é roubo, a formação de um contrapúblico ultraliberal e os processos pró-impeachment de Dilma Rousseff, da Camila Rocha. Nesse artigo, a autora vai varrer um pouco da história da radicalização do pensamento liberal no Brasil, o que ela chama de ultraliberal. Eu achei o artigo muito bom, o primeiro que fala um pouco sobre a influência externa no financiamento das think tanks brasileiras, responsáveis pela propagação dessa ideologia e não tanto como apenas um fenômeno orgânico, como outros artigos vão entender no que tange a tomada das ruas desde junho de 2013. Uma coisa muito interessante é que o artigo conta um pouco da trajetória de nomes famosos e patéticos dos nossos tempos, principalmente o Rodrigo Dabilhão Constantino, mas também o Joel Órgãos Deveriam Ser Mercadoria Pinheiro e outros desprezíveis do MBL. Inclusive, eu tô vendo a galera aí que está nos ouvindo, seguindo o Joel Pinheiro no Twitter, achando bonito o que ele fala de casamento LGBT, como se ele não estivesse tentando vender órgãos também, sabe? Vamos tomar cuidado com isso aí, pessoal. Fica aí um adendo. Vou dar sequência na minha explanação. Toda essa gente conseguiu alavancar muito dinheiro para criar suas próprias instituições de divulgação ideológica, como o Liber, que fazia parte do Joel Pinheiro, o MBL, que também é uma cria desse mesmo contexto,
No nosso vídeo de Think Tanks a gente fala sobre um pouco a criação do MBL, como ele é um segmento de uma outra think tank, que o MBL se propunha a ser mais, ter envolvimento mais na política direta, tanto que está todo mundo aí participando de eleições, eleitos, etc. E todas com financiamento de think tanks gigantescas mundiais. Entre elas se destaca a Atlas Network. O texto conta também da criação do argumento do liberalismo radical baseado em senso moral, e não somente numa perspectiva de eficiência, como estamos acostumados a ouvir, mas de uma galera ANCAP que entende a propriedade privada e pessoal, na qual nunca sabem a distinção, como uma extensão da própria pessoa. Dessa forma, qualquer coisa que vá meramente contra a máxima liberdade de tomar tudo para si é uma agressão para eles. Se alguém aí da galera que está nos ouvindo não sabe o que é ANCAP, continua assim, tá legal. Tá bom dessa forma, não precisa procurar sobre isso. Inclusive, a autora traz alguns depoimentos de pessoas que ficaram famosas na internet desde a época do Orkut, nessa pegada ultraliberal, e deixa questões em aberto para pensar, como, por exemplo, os problemas afetivos e sociais de quem se identifica com essa vertente e se enxerga um excluído social por não conseguir impor sua ideologia na academia ou em qualquer outro lugar com algum senso crítico. Então, para essa galera, eles são detentores de um conhecimento muito raro, em um mundo profundamente comunista, e essa rede de propagação ultraliberal se torna um refúgio, onde eles passam a se sentir importantes e passam a fazer parte de um grupo onde são valorizados, mais ou menos como funcionam algumas igrejas. Segundo a autora, a construção desse contrapúblico ocorreu especialmente a partir de 2005, 2006, em comunidades do Orkut, por um público que não se sentia representado nos espaços de debate políticos costumeiros, como as universidades. O sucesso da construção desse público se deu por 3 motivos, cada um dos quais há um capítulo inteiro desenvolvendo. Vou ler para vocês aqui. O primeiro deles é a presença precoce em fóruns e redes sociais virtuais de jovens universitários e profissionais liberais das classes médias e alta que possuíam interesse pelo liberalismo econômico. Alguns desses institutos que foram criados a partir dessas comunidades e com o financiamento das think tanks internacionais são o Instituto Mises Brasil, o Liber, que o João Pinheiro participava, o Instituto Milênio, que foi presidido pelo Rodrigo Constantino. Muitos desses, a maioria deles ligados à Atlas Network, que é uma das maiores, se não a maior think tank mundial. Só uma observação, o nome correto é Instituto Mimes. Certa correção. E, cara, vocês conseguem imaginar, velho, uma organização presidida por Rodrigo Constantino? Então, para quem se interessa em saber como esse cara chegou no jornalismo brasileiro, como ele tem espaço hoje nos jornais importantes e na TV até, isso é profundamente pautado em interesses financeiros, em dinheiro mesmo, em alavancar essas pessoas para formar realmente um público, jogar o espectro político extremamente para a direita, sabe? E aí aparecem umas pessoas que também são de direitas, mas um pouco mais moderadas, um pouco mais razoáveis, e se torna a própria razão, né? Apagando totalmente um pensamento de esquerda, um pensamento contrário a essa hegemonia. O capítulo 2 é a pré-existência de uma rede de think tanks liberais no país, que pudesse oferecer suporte financeiro, não só financeiro, como também de treinamentos. Tem uma coisa que dava para notar, mas esse artigo fala também, comenta sobre isso, como o Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, todos esses caras, eles se expressam muito parecido. Eles têm os mesmos argumentos, eles têm as mesmas ideias, eles estudam como rebater estudam. Como debater, né, com acadêmicos, com pessoas de esquerda, de formas bem prontas.
para ganhar, né, a opinião pública. Isso não é por acaso, sabe? Eles são treinados, eles têm instituições que promovem isso, que criam esse tipo de pessoas para propagar a ideologia deles, né? E o terceiro capítulo, mudanças na estrutura de oportunidades políticas relacionadas a 2 eventos políticos no país: as revoltas de junho de 2013 e a reeleição de Dilma Rousseff em 2014. Então, quando a gente fala do patrocínio das think tanks, né, e também dessa criação dos institutos brasileiros a partir da internet, não é como se isso não existisse antes, né? Como se não existisse esse financiamento, a propagação dessas ideias, mas também o momento político do país era extremamente propício para que essas ideologias caíssem como uma luva também. É um processo de décadas, né? Desde sempre, né? Mas vamos dizer assim, com força desde da década de 70 no mundo, com a propagação da ideologia neoliberal, fortemente, principalmente nas regiões periféricas do capitalismo, né? E esse livro também, ele fala algumas, bem rápido, umas conceituações sobre as diferenças de liberalismo clássico, ordoliberalismo, neoliberalismo, baseadas em várias passagens de um livro que eu adoro e recomendo para quem quiser ler, que é A Nova Razão do Mundo, Ensaios sobre a Sociedade Liberal, do Pierre Dardot e Christian Laval. Então, assim, quando na internet, aí no Twitter, as pessoas reclamam que marxista fica chamando todo mundo de liberal, é porque é mesmo, tá, pessoal? É porque é todo mundo liberal. Então, vocês vão perceber as sutilezas das diferenças dessas conceituações que para muitas pessoas devem parecer tudo igual, né? Como se a gente estivesse generalizando tudo, mas tem uma base teórica profunda para essa crítica que a gente faz. Eu acho que é isso, eu acho que eu não vou entrar muito na questão dos capítulos para dar uma instigada aí no público a ler o artigo, que eu recomendo bastante. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu fecho por aqui. Eu só queria dizer que esse não é o meu favorito, porque ele é muito bem escrito, ele é muito bem feito, muito bem explicado, e ele me deixou muito triste, porque mostra uma galera muito tosca, muito baixo nível mesmo, e a gente perdeu para eles. Então, não é o meu favorito, porque ele me traz uma tristeza muito grande. Eu acho que eu só fiquei tão triste, igual a quando eu li esse artigo, quando eu assisti Requiem para um Sonho no cinema. Normalmente, depois do cinema, eu ia com a galera numa lanchonete, ia conversar sobre o filme, não sei o quê. Nesse dia eu falei, não, pessoal, eu vou para casa dormir. E depois que eu li o artigo, eu ia ler outro para continuar emendando a leitura. Falei, não, agora eu vou dormir, não tem mais o que fazer. Então, por isso não é o meu favorito, vocês podem ficar com ele. Tá bem. Para encerrar esse segundo bloco, sou eu novamente. A gente já está com 44 minutos de programa aqui pelas minhas contas, então eu vou tentar dar uma avançada, até porque o texto, o capítulo esse chama A Direita que Saiu do Armário, a Cosmovisão dos Formadores de Opinião dos Manifestantes de Direita Brasileiros, da Débora Messenberg, cientista política. O artigo eu achei assim, ele é um pouco o clima do Sérgio aqui, sabe? Ele é muito bom, mas ele faz muito mal, porque meio que tudo que a gente já sabe que é horrível, só que a gente vai vendo ser feito, sabe? Então, assim, ela parte da premissa weberiana ali da cosmovisão, né? Quer dizer, quais são os valores, quais são os princípios culturais que embasam a visão de mundo desse grupo que ela quer estudar. Ela parte da premissa do Bobbio ali, de que existe sim esquerda e direita, que são conceitos válidos ainda para pensar e para entender o mundo. E aí ela vai eleger os principais grupos políticos que deram suporte ideológico e logístico, e essa segunda parte eu acho que às vezes a gente esquece, para os atos de 2015 e 2016. Enquanto movimentos vão ser, de novo, o MBL, o Vem Pra Rua e o Revoltados Online.
Os seus líderes, o Kim Cataguana, o Fernando Feriado, o Rogério Chequé, Marcelo Reis e Bia Kicis. Eu não sabia de onde é que tinha vindo essa Bia Kicis, assim, eu sabia a figura. Eu não sabia que ela era Revoltados Online, que aliás, que lixo de nome, né? Revoltados Online, sendo que tu quer ir pra rua. Bom, e isso é o que de melhor tem o movimento, né? É o nome. Jornalistas, que ela. E essa é a parte a mais engraçada, né? Tipo, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, não vem pagar de democrata de ocasião. Tá, Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, Felipe Moura Brasil, Reinaldo Azevedo e Raquel Sherazade. E 2 deputados federais, Jair Bolsonaro e Marco Feliciano. Isso é 2017 que ela está escrevendo. Ela vai também usar um software desses sofisticados que eu não entendo muito bem, de coleta de dados, para pegar publicações dessas páginas, que vai dar quase 20 mil posts dessas páginas. Ela vai dividir em 2 grupos focais de apoiadores e participantes das manifestações de 2015 para chegar um pouco nessas conclusões de quem são, como é que eles moldam, quais são os discursos, os padrões que se repetem, né? Enfim. A próxima parte do artigo ali, ela chama Quem são os formadores de opinião dos manifestantes de direita brasileiros. Ela vai fazer um perfil bem rapidão das lideranças, do perfil, quem é, o que fez, tem todos eles tintim por tintim, uma pequena biografiazinha de cada um, assim, eu acho que não vale a pena aqui entrar, até porque quase todos esses a gente sabe quem são. Só vale destacar que ela identifica, em 2017, o Revoltados Online como o mais fundamentalista, o mais conspiracionista, o mais ridículo mesmo de todos. E que é o que compartilha exaustivamente o Bolsonaro e o Olavo de Carvalho. E é desse grupo que vai sair a Bia Kicis. Na página 194, ela vai elaborar um quadro de campos semânticos, que eu vou falar bem rapidinho aqui também. É difícil ler quadro sem vocês estarem vendo, mas eu acho que tem algumas coisas que vai ficar bastante evidente. Ela pega 3 campos semânticos: o antipetismo, o conservadorismo moral e os princípios neoliberais. E aí ela vai elencar quais são as ideias forças, quais são os termos que mais aparecem para definir cada um desses campos. No antipetismo, a gente vai ter impeachment, corrupção, crise econômica e bolivarianismo. No conservadorismo moral, a gente vai ter família tradicional, resgate da fé cristã, patriotismo, anticomunismo, combate à criminalidade e ao aumento da violência e a oposição às cotas raciais. E dentro ali do campo dos princípios neoliberais, o que vai aparecer é o Estado mínimo, a eficiência do mercado, né, a privatização, livre iniciativa, empreendedorismo, meritocracia, corte de políticas sociais. Ela elabora esse quadro a partir, então, dessa pesquisa que ela fez. E aí ela vai identificar, e eu vou confessar que eu não me lembro se isso vai aparecer em algum outro momento depois, mas que eu acho que é algo que em 2016, 2017, quando estavam sendo escritos a maioria desses artigos, foi meio que relegada, que é o fascismo. E aí ela vai dizer claramente o caráter fascista de muitos dos discursos que estão aparecendo nessas páginas, nessas redes, nesses posts, né? Enfim. Vai dar uma ênfase ali à narrativa do complô, que aparece muito forte com o Revoltados Online, e que vai usar o Foro de São Paulo, né, famoso, como esse espantalho. Ela vai fazer uma porrada de análise das postagens desse pessoal no Facebook para compreender como eles operam, como que se dão esses diferentes campos semânticos. E aí na página 204 ela faz um balanço que eu vou ler bem rapidinho para encerrar esse artigo, que ela diz o seguinte: medo e impotência diante do incompreensível num contexto de grande frustração social. Aí se encontra o cadinho para a experiência totalitária. Ali-se a intolerância à diferença, a revolta particular da classe média brasileira em ter que dividir os espaços sociais habitualmente monopolizados por ela, e o medo da perda de seus privilégios. E isso meio que é o ponto tanto de... É meio que assim... Isso está regando tudo que está acontecendo, né?
Mas, enfim, teria outras coisas, mas acho que estamos avançado na hora. Eu vou encerrar esse bloco, voltamos para essas discussões mais adiante, para a gente iniciar o bloco 3. Acesse apoia.se/substantivo coletivo canal. Pablo, explica pra gente que doideira é essa de medir sentimento por... Explico. Eu vou falar para vocês agora sobre o artigo Sentimento Político em Redes Sociais, Big Data, Algoritmos e as Emoções dos Tweets sobre o impeachment de Dilma Rousseff, por Fábio Malini, Patrick Ciarelli e Jean Medeiros. Bom, o artigo ele apresenta uma análise de sentimentos utilizando a tecnologia de Big Data nas redes sociais, mais especificamente no Twitter, em 2 datas específicas. Em 15 de março de 2015, dia da eclosão de manifestações antipetistas e a favor da derrubada da presidenta Dilma, e 27 de agosto de 2016, data do impeachment, do golpeachment da presidenta Dilma Rousseff. Acho que vale comentar rapidinho o que é Big Data para o nosso ouvinte que for leigo na área ter uma noção. Big Data, segundo o Wikipedia, é a área de conhecimento que estuda como tratar, analisar e obter informações a partir de um conjunto de dados grandes demais para serem analisados por sistemas tradicionais. Tá, mas o que isso significa? Os sistemas tradicionais, por assim dizer, estão acostumados a tratar com informações estruturadas, como cadastro de lojas, estoques e etc., onde utiliza o banco de dados relacional para armazenar os dados. Mas em um contexto de redes sociais, como tirar proveito, através da tecnologia, de textões de Facebook ou de milhões de tweets? Nesse contexto, o Big Data vai armazenar todos esses dados, estruturados ou não, para posteriormente os analistas criarem algoritmos que extraem informações valiosas desse montante. Uma de suas utilidades é a análise de sentimentos, como é o caso do artigo. Como isso funciona? Nas 2 datas escolhidas são coletados milhares de tweets relacionados ao assunto em questão e o algoritmo vai mapear qual o sentimento que os usuários estão apresentando. As técnicas variam, mas genericamente falando, o algoritmo vai varrer palavras-chave como grande dia, até que enfim, já vai tarde, e analisar como o usuário está querendo se expressar, sem nenhum humano precisar ler o que de fato foi escrito. Então, quando no nosso primeiro programa também eu comentei sobre como as redes sociais e a tecnologia em geral, ela é um jogo viciado, que a gente já entra perdendo, é um pouco disso que eu estou falando. Nesse caso aqui, foi utilizado um Big Data para uma análise de sentimentos nessas 2 datas específicas, de baixo orçamento, foi usado um software estrangeiro, que tem poucas referências de palavras em português que possa ser usado, por isso teve um índice muito alto de descarte de tweets que não se adequavam, não poderiam ser classificadas entre positivo, negativo, alegria, medo, no contexto do impeachment, por falta de base de dados criada, um software criado previamente com esses filtros, mas eu vou entrar mais no artigo daqui a pouco, mas eu queria que vocês pensassem um pouco o quanto esse tipo de coisa é de fato utilizado para moldar os discursos políticos e como eles têm um recebimento na população. Então, assim, quando um Jair Bolsonaro, um Weintraub ali fala uma grande bobagem, muitas vezes eles sabem como essa bobagem já vai rebater no público-alvo deles. Então, para que você tenha essa estrutura, precisa de muito dinheiro. Por isso que lutar contra o capital é uma tarefa muito ingrata, porque se no nosso lado aqui a gente está se esforçando, fazendo um trabalho braçal muito grande, a gente luta contra uma estrutura formada gigantesca. E às vezes assim, por que vocês acham também assim que canais ridículos do YouTube têm milhões de inscritos? Porque alguém gosta do cabelo do Nando Moura, por exemplo.
Óbvio que não. Isso aí não é por acaso. A Débora pediu para comentar uma coisinha, eu vou abrir a palavra. É bem rapidinho, só porque na nossa página do Facebook, Substantivo Coletivo, todo mundo deveria estar lá curtindo, seguindo, vendo nossos posts maravilhosos. Uma companheira comentou há pouco que até aqueles tweets maluco, sem nenhum sentido do Carluxo, é para alimentar esse tipo de algoritmo, né? Coloca associações de palavras que a princípio não tem muito sentido, para ver como que isso repercute e o que as pessoas vão considerar aquelas palavras como mais importante para ir alimentando esse tipo de algoritmo, né? Então, que a direita tem não só o dinheiro e o espaço para fazer isso, mas que eles se utilizam desse tipo de discurso que não faz nenhum sentido para ninguém, para continuar alimentando essa rede de, enfim, ódio e tudo que... Sim, e aquela coisa que a gente entra assim, né, em temas polêmicos que eles fazem uma narrativa que não faz o menor sentido, mas só de gerar alguma dúvida em relação a coisas que sejam cientificamente comprovadas, enfim, qualquer coisa desse tipo, já ganha espaço, né? Mesmo nesse contexto da pandemia que a gente está vivendo agora, isso tem sido usado bastante. Foi usado há algumas décadas para gerar uma cortina de fumaça sobre a questão do cigarro, enfim, as propagandas lá dos anos 60, 70, e como esse tipo de estratégia, mesmo sem a tecnologia tão desenvolvida, já era utilizado para gerar uma nuvem, né, sobre uma coisa que deveria ser coisas que deveriam ser consenso. Então, o artigo ele apresenta 5 gráficos, eu vou passar bem rapidinho sobre eles, porque realmente dá um gostinho sobre entrar nesse assunto. Ele não é tão conclusivo, esse artigo é um artigo pequeno, que ele traz mais como essa tecnologia poderia ser melhor usada nas relações de análise da sociedade e não tanto uma conclusão sobre o que aconteceu nesses dois momentos. Tá, mas o gráfico 1, análise de sentimentos genéricos, de 15 de março de 2015, 27 de agosto de 2016. E aqui nesse gráfico, em 2015, o que a gente pode perceber é o sentimento de antecipação esmagadoramente maior, seguido por medo e raiva. O que é o sentimento de antecipação? Seria uma ansiedade, uma agonia de que algo deveria ser modificado. Então, é aquele sentimento que, se a gente for lembrar lá em 2015, todo mundo estava fervilhando. Não tinha uma pessoa que não falasse sobre o assunto política, que nunca falou na vida, nunca se interessou, e isso se tornou assunto de roda de bar, sabe? Então, precisava de algo ser feito, e aí o segundo e o terceiro sentimento, isso por causa de medo e principalmente por raiva. Então, o artigo vai explorar um pouquinho o quanto que daí começa já a ser mapeada essa questão dos haters, né? Como o golpe, ele foi muito pautado num sentimento de ódio muito grande. E aqui a gente vai lembrar das coisas horríveis que foram feitas com a presidenta Dilma, né? Desde enfim, foto falsa, pelada, qualquer outras coisas dessas que fosse no intuito de destruir mesmo a imagem pública. O adesivo no carro, velho. O adesivo no carro, exatamente. Esse é o mais cruel. Esse é o mais cruel porque é uma questão de um estupro cotidiano, né? Mas enfim. Uma das coisas que eu mais queria, assim, eu tava torcendo para ver um carro desse na rua para arriscar na época, não passei por nenhum que tivesse esse adesivo. É muito azar, realmente. Então, como esse debate público ele foi ganho por WO, né? Tipo, é um tanto ódio concentrado que a opinião contrária não teve espaço, né, para fazer uma contrapartida. Então, nesse primeiro momento lá em 2015, a gente tem já aqui no segundo gráfico uma quantidade de gente contra o governo muito grande, não maior do que a favor do governo, né?
E já em 2016, o sentimento muda um pouco e começa a ter um sentimento maior de tristeza, uma parte também de confiança, de quem teve o seu anseio, né, atendido, mas é muito interessante ver o gráfico aqui que conta que já em 2016 a maioria dos tweets são contrários ao impeachment, ao contrário do que a gente pensaria ao menos eu pensaria pelo sentimento da época, né? Então, uma coisa muito interessante de ser pensada nesse momento de 2015, que teoricamente teve pouca contestação dos defensores do governo, e já em 2016 isso já está muito mais presente, daí a gente vê aquelas confronto de manifestações, né, perto do impeachment, já com números gigantescos dos dois lados, né, e a esquerda na rua presente para defender o governo. Também fala um pouco sobre a desmobilização dos governos petistas, né? Então, assim, no primeiro momento, quando estava fervilhando essa questão do impeachment, primeiro que ninguém acreditava que ia acontecer, eu não acreditava que ia acontecer. Segundo que os governos do PT, ao longo dos anos, vieram desmobilizando as bases, né? Acenando um pouco para os interesses econômicos de mercado e deixando a massa da população de rua meio fria. Isso aí também demorou a esquentar até que as pessoas percebessem mais no que isso ia dar. Então esses gráficos aqui eles demonstram que já em 2016 a galera já estava muito mais ativa nas redes e também nas ruas. Mas enfim, o artigo é sobre isso, vale a pena ser lido também, mas eu gostaria que ele tivesse mais conclusões, que pudessem trazer mais informações com esses dados coletados e eu fico curioso para saber se mais estudos desses foram feitos, já que já existiu software e já teve essa iniciativa. É isso, gente. Proibição da chuva às quartas-feiras. Eu vou chamar o Sérgio para falar a capa dos jornais sobre a votação do impeachment, Sérgio. Bom, vamos lá, pessoal. Eu primeiro queria agradecer aos meus colegas que separaram esse artigo para mim, não fui eu que escolhi. Ele é um artigo curto, relativamente curto. Ele não tem muitos conceitos, ao contrário dos outros, que para explicar o artigo ele descreve diversos conceitos. Esse aqui é um artigo... É um artigo com mais figuras, né? Tem mais Exatamente, desenhos. eu ia dizer isso. Eu fiquei aliviado porque tem muita figura. E como eu aprendi a ler figura... É um artigo com mais figuras, né? Esqueci o nome do filme, cara. Enfim, do Dadinho e do Zé Pequeno lá. Eu aprendi a ler as figuras junto com eles. Então, obrigado por ter separado esse artigo para mim. Foi um artigo tranquilo. Eu não vou tomar tanto tempo assim. E não vou explicar tantos conceitos que, de repente, já está maçante aí para quem está escutando, né? É tanto conceito que o cara já deve ter esquecido o primeiro conceito que a gente falou no começo do podcast. Mas vamos lá. Esse artigo, ele começa com o seguinte título: Manifestações e votos. Impeachment Dilma na primeira página de jornais brasileiros. Da Geniera Chagas Correia e da Carla Montuori Fernandes. É um artigo de 2016. Elas começam conversando no artigo o seguinte: foi impeachment ou foi golpe? O impeachment é uma preservação da democracia ou não? E queria saber se a imprensa consegue construir alguma coisa para ajudar nesse debate, né? Ou se a imprensa não constrói nada, ou se ela constrói muito para um lado só do debate. E a gente vai ver pelas manchetes de jornais que realmente a imprensa tem lado. A imprensa tem lado. Isso a gente até já falou num dos nossos vídeos de regulação da mídia, que a imprensa no Brasil tem lado e por que ela tem lado. Mas nesse artigo ela separou o seguinte: ela pegou 4 momentos naquele calor do impeachment, né? O primeiro momento foi uma manifestação pró-impeachment. O segundo momento, uma manifestação contra o impeachment. O terceiro momento foi uma votação de encaminhamento do processo da Câmara ao Senado. E o quarto momento, o resultado final do impeachment. Como que elas fizeram, né? Elas pegaram 3 jornais de grande circulação, o Globo, a Folha e o Estadão, e destacaram a primeira página e as manchetes de principais chamadas desses jornais nesses dias.
Então, vamos lá, para a gente comparar aqui como que a imprensa trata os 4 momentos, né? Que poderia ser de uma forma equilibrada. Vamos ver se o nosso ouvinte vai achar que foi equilibrado. No primeiro momento, na manifestação pró-impeachment, que foi em 14 de março, é uma foto da Paulista lotada e com várias chamadas enaltecendo o impeachment e até menções ao Sérgio Moro. Assim, eles passavam uma transmissão da ideia de que o Brasil todo estava unido a favor do impeachment. Não tem nada contrário ao impeachment. Tá todo mundo querendo que a Dilma saia amanhã, se possível. Quem olhar aquela capa do jornal. Já no segundo momento que elas se retrataram, é do dia 19 de março, 5 dias depois. Foi a manifestação contra o impeachment. A capa, as fotos da capa, em geral, realmente mostravam também a Avenida Paulista lotada. Mostravam manifestações cheias. Só que, ao contrário do primeiro momento, as chamadas e principais manchetes desses jornais, eles destacavam assuntos pró-impeachment, inclusive mostrando vitórias do Sérgio Moro no processo da Lava Jato. Ou seja, se você passa correndo pela banca de jornal ali, ou você não presta atenção direito no que você está vendo, é capaz de você achar que está lendo que aquela matéria é a favor do impeachment também. Se for um leitor mais desavisado, ou se for uma pessoa que não está prestando muita atenção, ele vai achar, poxa, de novo uma galera aí se unindo a favor do impeachment, né? Quando, na verdade, não. Era uma manifestação contra o impeachment, porém com manchetes favoráveis ao impeachment. O terceiro momento é aquele domingo com votação na Câmara, que o Guilherme fez aí um trailer do que aconteceu, né? Aquele show de horrores pela minha família, pelo meu cachorro, não sei o quê. O motivo que deveria ser pedalada fiscal não foi citado em momento nenhum. Eu voto porque eu sou contra. Até porque eu acho que ninguém sabe o que é pedalada fiscal, muito menos os deputados que estavam lá. Então, não tinha a menor possibilidade deles justificarem o voto com algum embasamento jurídico legal para ser a favor do impeachment, né? Mas as capas desses dias faziam... Desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei de uma coisa, porque cita 2 personagens que já apareceram aqui. Vocês lembram quem é homenageado pelo Marco Feliciano na hora de votar? Eu não lembro. Abre aspas. Os meninos do MBL. Fecha aspas. Os meninos do MBL. Pessoas bem próximas, provavelmente, nesse momento. Eu posso fazer um comentário também? Claro. Vocês não acham que a voz do Sérgio nesse microfone lembra um pouco assim, tipo, vamos chamar o correspondente de Honduras? Vocês não acham que a voz do Sérgio nesse microfone lembra um pouco assim, tipo, vamos chamar o correspondente de Honduras? Mas a minha voz vai chegar até vocês. Ele pode ser o nosso Guga Chakra do bem. Eu também não. não. É possível ser um Guga Chakra do bem, mas eu acredito no equilíbrio do universo. Se existe um Guga Chakra do mal, em algum lugar tem que existir um Guga Chakra do bem. Tempos de pandemia, eu mesmo corto e penteio o meu cabelo, então... Podcast aí. Tudo. Enfim, a gente está nesse terceiro momento, né, da Câmara, show de horrores, onde ninguém justifica o voto no impeachment de maneira técnica, e as capas mostravam mensagens de desespero, mentiras e desafeto da presidenta Dilma. E também mostravam algumas chamadas de declarações e confissões da Dilma, como se ela estivesse dizendo assim, poxa, se eu tivesse me movimentado antes, eu podia ter evitado o impeachment. Como se ela estivesse assumindo uma culpa e aceitando a derrota. Sempre manchetes e capas favoráveis ao impeachment de novo. E o último momento foi na votação de 18 de abril, né, que realmente sacramentou o impeachment. E aí são várias capas fazendo comemorações e capas otimistas sobre a decisão de realmente o impeachment, né? Inclusive, a Folha de São Paulo faz uma capa idêntica, 30 de abril de 1992, tentando equiparar a Dilma com o Collor, né? Mas desconsiderando totalmente o contexto social, político, econômico de cada época. Como se fosse assim, tá vendo? A democracia aconteceu de novo no Brasil. Se precisar, vai acontecer de novo.
não tem, então, enfim, são 4 momentos fundamentais da história do Brasil, né, que poderiam ser retratados de maneira muito mais honestas, muito mais equilibradas, para você fornecer argumentos para construir um debate na sociedade. Se é impeachment justo, se é um golpe, se a democracia está se fortalecendo, se não está, e a imprensa não contribuiu com isso, de acordo com o artigo. Então é isso, pessoal. Eu encerro aqui a minha participação sobre esse artigo, direto da Guatemala. Honduras. Maravilha, Sérgio. Débora, encerra esse drama então aí pra gente. Bom, eu ia deixar esse comentário ali para as considerações finais, mas o artigo que eu vou comentar chama A Dramaticidade na Narrativa do Impeachment da Dilma Rousseff no Jornal Nacional. Ele foi escrito pela Genira Correia e pela Carla Fernandes. E aí, a ouvinte mais atento vão notar que esse livro tem uma grande quantidade de artigos escritos por mulheres, né? O que é sempre algo bastante importante e relevante de ser considerado e destacado. Mas, enfim, comentário sobre o livro como em toda parte, vou me focar aqui no comentário desse artigo. E acho que o título diz bastante o que o artigo se propõe, né? Elas pegam ali o tema do impeachment e como que ele foi enquadrado no Jornal Nacional entre os dias 11 e 16 de abril de 2016, ou seja, na semana anterior à votação propriamente dita do impeachment. E aí elas querem ver, enfim, quais foram as metáforas e qual foi a narrativa que foi dada para as prévias do impeachment, para ver como que isso foi vendido para a população, bastante na linha do artigo que o Pablo comentou, né, que usou ali o Twitter, que o Sérgio acabou de comentar, que usou as capas dos jornais. Esse daqui usa as reportagens do Jornal Nacional, mais especificamente. Aí, de 11 a 16 de abril de 2016, tiveram 18 reportagens no Jornal Nacional sobre impeachment. E aí, para identificar quais são as figuras, né, narrativas utilizadas para falar sobre esse momento do Brasil para a população, elas utilizam uma metodologia chamada enquadramento lúdico-dramático. Eu sou bastante ignorante em relação a esses termos jornalistas mais acadêmicos, embora meu pai seja jornalista, mas enfim. Então, explicando aqui rapidamente, só para ninguém ficar perdido, nem eu mesma, enquadramento lúdico-dramático basicamente é um recurso que jornalistas utilizam em geral para mapear certos debates dentro de algumas categorias, né? Então, basicamente, dá uma definição particular para algum problema, né? Uma interpretação para um problema, se utilizando de algumas figuras narrativas para comunicar de forma mais eficiente para a população. E aí, as autoras se utilizam de um referencial teórico que se baseia em 7 categorias, né? Que são guerra, jogo de xadrez, jogos esportivos, corrida de cavalo, corrida de carro, quebra-cabeça e ciclo de herói. Basicamente, elas tentam identificar como que a narrativa utilizada nessas reportagens do Jornal Nacional se enquadra nesses tipos dramáticos e tal, fazendo que a população perceba, então, ao invés de realmente se utilizar de matérias profundas, né, que, como o Sérgio colocou, remetam à profundidade necessária para se entender o que são pedaladas fiscais, o que está em jogo, quais os supostos crimes que a presidenta cometeu, por que eles são tão graves, que presidentes cometeram esses crimes na história do Brasil, por que eles justificam o afastamento, enfim, em vez de explicar o que está acontecendo, se recorre a essas metáforas narrativas para basicamente transformar esses acontecimentos públicos em espetáculos, né? Enfim, se utilizando de linguagem teatral, linguagem de propaganda, para se estabelecer uma narrativa que tu cria heróis, tu cria vilões, e aí tu
baseia um momento crucial para a democracia do país em uma narrativa efêmera, né? Que não se aprofunda realmente no que está sendo debatido e quais são as questões que estão sendo colocadas para, de fato, ter um impeachment no país. E aí, o que as autoras fazem é se utilizar de um software também para contabilização de palavras e se perceber, contar, né, as palavras que mais aparecem, as palavras que menos aparecem e qualificar essas palavras dentro desses enquadramentos que eu mencionei. Então, por exemplo, para uma reportagem do Jornal Nacional cair dentro do enquadramento tipo guerra, ou seja, vender o impeachment como sendo não um processo jurídico profundo, mas como sendo basicamente uma guerra entre dois lados opostos em que tem um herói e um vilão, tu vai procurar pelas palavras disputa, combate, luta, bem e mal, inimigo, aliado, derrota, vitória, ataque, defesa, blá blá blá. Aí, jogo de xadrez, se coloca, enfim, tabuleiro, estratégia, blá blá blá, e assim por diante. Dentro de cada categoria tem algumas palavras-chave que vão fazer a reportagem ser categorizada dentro daquele enquadramento lúdico-dramático. Aí, basicamente, elas fazem a análise minuciosa, né, dessas 18 reportagens veiculadas no Jornal Nacional entre 11 e 16 de abril de 2016. E em 17 dessas 18 reportagens, elas identificam o enquadramento da categoria guerra. Então, né, tipo, quase a totalidade das matérias usam palavras como ataque, defesa, conflito, inimigos, aliados, opostos, contrários, justamente para fugir da narrativa da importância e dos reais motivos, né? E da legitimidade do processo. Basicamente, são lados opostos lutando pelo poder e não algo que deveria ser baseado na Constituição, um processo de crime mesmo, né? Porque para ter impeachment precisa ter crime. Depois, né, essa é a categoria predominante, né, nas reportagens, mas ali um pouquinho menos da metade, né, 7 reportagens, também tem uma característica bastante dominante do enquadramento de corrida de cavalo, que tem a ver com comemoração, batalha, né, percalços e tal. Algumas também estão dentro do jogo de xadrez, do enquadramento de jogo de xadrez, que remete ali a estratégia, peças e jogos esportivos. Né? Campo, arena, partida, empate, placar, blá, blá, blá. Então, assim, em todas as edições mapeadas, né, todas as edições na semana anterior ao impeachment feitas pelo Jornal Nacional, que é o principal jornal do país, da televisão, a política que teve origem no processo de impeachment ficou no passado. Em nenhum momento se colocou quais são as origens do processo, qual é o real motivo, qual é o crime que foi cometido e tal. É basicamente explicitar que em nenhum momento isso é relevante. É basicamente pessoas que não aceitaram perder a eleição, que estão recorrendo a outros meios, que aí outros artigos vão chamar de uma direita populista, enfim, depois a gente vai para o debate, né, de quais são esses outros meios que já estavam muito bem estruturados com financiamento e com estruturas do passado para fazer as pautas da direita ascenderem como sendo os brasileiros, a maioria, blá, blá, blá. Então, que curiosamente, o Jornal Nacional cumpriu um papel muito importante para tornar o processo um embate, né? Não tornar uma questão jurídica relevante para a história da democracia e da Constituição brasileira. Então, eu encerro aqui o resumo desse artigo, acho que já também iniciando um pouco do debate do quanto, uma provocação, talvez, do quanto a direita adotar a Rede Globo como sendo a sua inimiga na narrativa atual, sendo que a gente está falando de uma semana de Jornal Nacional em 2016, gente, é tipo assim, é super recente.
né? O âncora principal é o mesmo, o editor de jornalismo é o mesmo. A gente está falando de um jornal e de um canal de televisão e de jornal e de rádio que não só foi fundado pela ditadura, a gente pode, né, como já foi colocado, a gente tem um vídeo sobre democratização da mídia no nosso canal no YouTube e tal, mas o quanto é claro e evidente que a Rede Globo tem uma pauta de direita e uma pauta não só contrária a governos que tenham algum compromisso popular, e daí coloco algum, porque né, a gente tem ali as limitações da conciliação de classes do governo do PT, mas antidemocrática, né? Tipo, em nenhum momento se debateu se isso é democracia, se isso não é democracia, se a nossa Constituição permite, se não permite, qual é o processo jurídico envolvido, quais são os limites. É basicamente um embate político, onde tu tem uma guerra, tu tem um vilão, tu tem um herói, tu tem aliados, tu tem inimigos. Então, ela não só se pauta por uma questão antipetista, mas como antidemocrática, né? E que hoje em dia é vista como uma mídia de esquerda, por incrível que pareça, pelo atual governo e pelo seu rebanho de seguidores, né? E aí fica essa questão para o debate de logo mais. Era isso. Tu tá querendo dizer, então, que se tu criar uma cobra em casa, pode ser que ela te pique? Camarada Naja tá aí para mostrar. Inclusive, hoje teve também, a gente está gravando na segunda-feira esse programa, e hoje teve também a Ema, né? Que o Bolsonaro tentou dar comida para a Ema, e a Ema deu-lhe uma picada nele, porque Caramba! isso. Ema guerreira, ave brasileira. Sérgio tinha pedido para comentar. Primeiro pedir desculpas, 2 desculpas, né? Eu esqueci o nome do filme que eu comentei, é Cidade de Deus. Eu acho que é um dever cívico de todo brasileiro assistir esse filme. Um filme muito bom, um filme nacional, assistam. E pedir desculpa para as autoras do artigo que eu falei anteriormente. Eu acabei confundindo os nomes. As autoras são a Camila Becker, Camila César, Débora Galas, Sky Gleder e Maria Helena Weber. Então, desculpa para as 4 de coração. Eu fiz confusão nas linhas que eu estava lendo e li as autoras do artigo da Débora. E esse pessoal da direita acha Globo de esquerda por um motivo também muito simples, né? Se você é fascista, todo mundo está à sua esquerda. Então, não estão de todo errado, né? Do ponto de vista deles. Verdade. Encerramos aqui as apresentações. Vamos começar então o bloco 4. Acesse apoia.se/substantivo coletivo canal e nos ajude a continuar produzindo cada vez mais conteúdo para vocês. Muitas das coisas a gente acabou já se atropelando, um falando por cima do outro e tal, mas acho que ainda tem algumas questões que a gente pode esmiuçar um pouquinho melhor. Alguns artigos, a gente inclusive teve já um debate no nosso grupo interno de chat, que para alguns de nós... Alguns artigos, a gente inclusive teve já um debate no nosso grupo interno de chat, que para alguns de nós dava um cheirinho de uma coisa que a gente já está muito acostumado de uma versão da história de 2013 para cá muito linear, né? Sem conflitos, sem uma pegada dialética mesmo, e uma coisa que a gente já está muito acostumado a ver pela defesa do próprio PT, né? Não que isso seja um problema, mas dá um sentimento assim, sabe, de tava tudo bem quando a wild impeachment appears, saca? E um pouquinho assim dá um cheirinho de condenação das manifestações que também vale a pena ser lido, tá? De esquerda, pelo passe livre, talvez justamente por conhecer um pouco os autores a gente sabe o que eles andam dizendo por aí, mas também teve outras, o que também vale a pena ser lido, tá? Não é nenhuma condenação. A gente deveria ler muitas coisas, mesmo as coisas de direita, para enriquecer cada vez mais o debate e saber com quem a gente está lidando. Mas essa narrativa, para mim, já está muito batida. Assim, eu já tenho a minha leitura suficiente a respeito disso. Mas outros artigos surpreenderam bastante e conseguiram ter uma perspectiva mais internacional da coisa. Por exemplo, o da Camila Rocha, que fala das think tanks,
que fala do financiamento exterior, né, para que seja possível que esse impeachment tenha rolado, que conversa também bastante com o nosso primeiro episódio das revoluções coloridas, das guerras híbridas. Então, são várias leituras que vão agregando um pouquinho mais e a gente vai tendo uma visão mais completa da coisa. Esses artigos que têm uma versão muito interna, muito nacional da história, eu acho que acaba tendo um viés muito restrito e me incomoda um pouquinho. Eu não pude participar muito bem do bate-papo no chat na época, porque eu estava tomando um drink na minha casa e intelectualmente eu estava debilitado no momento, mas eu faço isso ao vivo aqui no podcast, então. Enfim, para quem, né, já faz 2 anos que eu não moro mais no Brasil, então as minhas interpretações tendem a ser muito internacionais, né? Então, eu tenho muito respaldo por isso que o Pablo está trazendo, da necessidade da gente entender a direita a nível internacional, para a gente entender que esse financiamento, ele não vem aqui do Brasil, e que a pauta nacionalista, tentando se vender como sendo o Brasil patriótico, ele vem num pacote de direita financiado pelo exterior e de venda do país para o exterior, entendendo a necessidade do apelo patriótico dentro do crescimento da direita em resposta à ascensão das esquerdas latino-americanas, né? Os inimigos que foram eleitos, né? O Partido dos Trabalhadores, o Foro de São Paulo, a fantasma do comunismo, essas coisas são na América Latina inteira, inclusive internacionalmente, né? Com essas respectivas instituições sendo atacadas em outros lugares. Então, eu reforço aí a conexão com o livro das Guerras Híbridas, né, que foi o nosso primeiro episódio, e a necessidade da gente entender não só por que a indignação deu espaço para a ascensão das pautas da direita, né, mas também, e aí utilizando os dados que o livro traz, o quão confusas as pessoas estão nesse momento, né? O quão confusas as pessoas, principalmente a juventude, e aí não digo confuso no sentido pejorativo, né? No sentido de que, pessoas que não sabem nada, pessoas ignorantes, pessoas que não entendem o que está acontecendo, não é nesse sentido. No sentido de quando a gente está formando a nossa consciência política, e principalmente dentro desse mundo contemporâneo, desse século em que o capitalismo investe tanto em ganhar corações e mentes, né, utilizando a palavra aí, a frase clássica, né, de Wall Street, o quanto a gente é bombardeado o tempo inteiro com as ideias do capitalismo e o quanto é difícil não só a gente ter acesso a ideias anti-hegemônicas, mas a gente desconstruir essas ideias tão incrustadas na gente, que inclusive são vendidas enquanto natureza humana, né? O ser humano é assim, a gente nunca vai sair disso, porque é competição, porque querer ser melhor que o outro, porque blá, blá, blá. Então, eu acho que... Ô Débora, posso falar uma coisinha? Vai lá. Inclusive, cabe aí o sincericídio do Paulo Guedes da semana passada, né? Que ele admitiu que não é o ser humano que nasce mal, você precisa de décadas para conseguir se tornar um liberal ruim. Exato, ser socialista é a coisa mais fácil que tem. Todo mundo, né? Ô Débora, posso falar uma coisinha? Então, inclusive, cabe aí o sincericídio do Paulo Guedes da semana passada, né? Que ele admitiu que não é o ser humano que nasce mal, você precisa de décadas para conseguir se tornar um liberal ruim. O tempo inteiro, as redes e as ruas colocam as novas gerações e o quanto, inclusive as velhas gerações, né, que, enfim, o pessoal mais velho que se coloca conservador para algumas coisas e liberal para outras, justamente porque são apenas princípios morais, entre muitas aspas, que guiam essa camada da população e não interesses econômicos, apesar do que eles gostam de colocar, né? Apesar de se venderem como sendo as pessoas que não estão defendendo a economia nacional, não é isso que eles estão fazendo. Então, acho que a minha colocação não só é para a gente olhar esse livro com um olhar crítico mesmo, assim, de entender que
vários desses artigos é super novo, né? É de um fenômeno super recente. A gente ainda não tem todos os dados, a gente ainda não tem todas as ferramentas de software, como o Pablo colocou, a gente não tem nem a distância histórica, nem as ferramentas, nem o poder de análise e muito menos o respeito necessário com a ciência no país para que a gente possa, de fato, analisar e debater os nossos próprios processos históricos de maneira séria, né? Mas acredito que esse tipo de livro é muito relevante justamente para a gente ver a diversidade de pensamentos que a gente tem dentro de uma visão mais crítica dessa ascensão da direita, da importância da interdisciplinaridade, que é algo que já foi comentado aqui, da gente ter pessoas que analisam dados, com cientistas sociais, com historiadores. Sente falta dos economistas, né? Mas daí é treta minha. E acho que tem muito economista ruim também, então defendo que a gente não seja convidado para muitas coisas. Mas, enfim, acho que as principais lições do livro que ficaram para mim foi essa questão da interdisciplinaridade, a liderança das mulheres nesse debate também para mim foi relevante, e a diversidade de visões que a gente tem nesse processo histórico tão recente, né? Ali a gente tem... E a pobreza de dados também é algo muito importante, que salta aos olhos a partir dessa leitura. Acho que era isso que eu tinha para comentar. Bom, não sei se o pessoal que está escutando a gente conseguiu entender mais ou menos o nosso debate interno, que já foi citado aqui sobre esse livro, porque teve um pessoal, uma parte do substantivo coletivo, que entendeu que alguns artigos poderiam culpar as manifestações de 2013 pela ascensão da direita, né? E eu sou o do contra, assim. Então, na verdade, quando eu falo alguns colegas, são todos vocês, tá? Todos os outros, entenderam assim? E só eu não entendi desse jeito. Eu não consegui, lendo os artigos, achar uma culpabilização ou jogar a responsabilidade para cima de quem convocou as manifestações iniciais em 2013, principalmente a galera do movimento Passe Livre, não Brasil Livre, Passe Livre, e outros vários movimentos de esquerda que chamaram diversas convocações. Só que nessas convocações apareceram várias coisas, inclusive várias pessoas que depois votaram no Aécio, foram a favor do impeachment, votaram no Bolsonaro e por aí vai. Eu não entendo como responsabilidade de quem chamou a convocação. Inclusive, em alguns artigos, há até responsabilização do PT, considerando o partido que se aliou a políticos nada tradicionais, que sempre foram combatidos pela esquerda. Então, o PT abraçou o Maluf, abraçou o Sarney, o Collor, e por aí vai. É um partido também que fez reformas muito tímidas, quase nada revolucionárias, mantendo muitas políticas neoliberais, como concessões, por aí vai. O Joaquim Levy estava na Dilma, né? Ficou quase 11 meses na Dilma. Teve reforma da Previdência na Dilma. Teve reforma da Previdência no Lula também. Então, e também o partido se afastou das ruas. Então, acho que eu, lendo os artigos, entendi muito mais como responsabilidade do PT essa ascensão da direita do que dos movimentos sociais em si. Mas aí fica para vocês lerem o livro e acharem o que vocês quiserem, né? Não vai obrigar ninguém a concordar com ninguém também não. Mas, enfim, o livro é um retrato dessa direita que surgiu em 2013, foi até ali 2016, mais ou menos. E realmente percebe-se a importância das mídias, principalmente das mídias sociais, na formação desse pessoal. Muitos desse pessoal muita gente foi mobilizada pelas mídias sociais, Facebook, Twitter, até Orkut é citado lá. Então, isso é muito importante e o que me fez refletir também, porque eu não era uma pessoa muito ligada em mídias sociais, acho que nem sou ainda, perto de vocês e de outras pessoas que eu conheci depois que a gente começou a construir o canal, eu ainda não sou muito ligado em mídias sociais. Mas fui convencido a participar desse projeto de substantivo coletivo quando o Pablo falou o seguinte para mim, porque eu estava com uma certa resistência, justamente por não ter tanta familiaridade. O Pablo falou, cara, fica tranquilo, tem muita coisa ruim na internet e os caras têm 1 milhão de seguidores. Se a gente fizer uma coisa mais ou menos, já vai estar na frente de muita gente mesmo. E é verdade. Claro que eu não conhecia e tem muita gente boa nas mídias sociais. No campo da esquerda, então, eu tenho diversos ícones agora, heróis que eu não conhecia e conheci porque eu entrei nesse projeto substantivo coletivo. Mas a gente vê como foi fraco, como era muito fraco, ainda é, os argumentos da direita
E eu queria saber agora, que a gente está nessa mídia social interagindo mais com a galera, queria saber para esse pessoal que foi para as ruas em 2013, 14, 2016, com um sentimento de antipetismo, anticorrupção, se eles estão satisfeitos com o resultado de 2016 para cá, do impeachment para cá. Porque veio aquela ponte para o futuro, né? Aí teve reforma da Previdência, agora, recente. Então, vocês estão satisfeitos de ter que trabalhar mais e pagar mais para poder se aposentar? Teve o teto dos gastos, vocês estão satisfeitos que agora os investimentos em saúde, educação, transporte, segurança são limitados? Vocês estão satisfeitos com isso? Reforma trabalhista, vocês estão satisfeitos de terem perdido os direitos trabalhistas que tinham? Enfim, eu fico com esses questionamentos para vocês responderem nos comentários. Se vocês estão satisfeitos, se vocês mudaram de ideia, se vocês nunca tiveram essa ideia, eu não sei se a gente está falando na nossa bolha e não tem ninguém que foi para essa manifestação defendendo impeachment nos escutando, mas enfim, eu queria saber de vocês aí se está tudo bem hoje, depois desse movimento de direita aí que surgiu. Valeu, pessoal. Estão felizes agora, hein? Respondam, né? Resumindo, vou fazer uns últimos comentários, assim, e daí já vou inaugurar as considerações finais e as dicas culturais, e daí passo a palavra de volta para vocês. A questão que o Sérgio comenta, basicamente, é o primeiro artigo do livro. Eu não vou me debruçar muito sobre isso, a gente já está com muito tempo de programa. Vou deixar como sugestão um Alto Jabá, que é um artigo que eu e outros dois camaradas da história fizemos, o Carlos Quadros e o Frederico Bartz, sobre... Enfim, é um artigo que a gente escreve em 2017, que saiu na revista da União Oeste, que chama Esfinge da Esquerda Brasileira, em que a gente fala um pouco de 2013, fala um pouco do exemplo de Porto Alegre, que não só para confirmar o estereótipo do gaúcho autocentrado, mas porque todo mundo, assim, o pessoal esquece ou deixa em segundo plano que o negócio começou aqui. A passagem foi reduzida aqui em abril, antes de junho, né? Tipo, a gente barrou o aumento antes. O negócio reacende em junho, porque o movimento Passe Livre sai para a rua em São Paulo, a polícia come todo mundo de pau, e aí, enfim, a fagulha, etc, etc. Mas então, assim, a gente está tentando fazer um pouco um balanço, a gente comenta um pouco o caso de Porto Alegre, mas não só, e a gente é muito provocado por dois textos que tinham saído recentemente. Um é esse texto da Célia Pinto, e o outro é um texto que a gente considera um pouco como o gêmeo político desse artigo, que é um texto do Fernando Haddad na Piauí, que saiu mais ou menos nessa mesma época, que é ele um pouco fazendo um balanço, que é ele confirmando um pouco a percepção que a gente tinha de que a Dilma, dentro da alta cúpula do PT, talvez tenha sido quem melhor entendeu o que estava acontecendo em 2013 e que foi rapidamente rifada pelo partido. Enfim, debates, questões, muitas coisas a gente escreveu ali. Quem tiver mais interesse pode dar uma olhadinha. Muitas coisas que viriam a acontecer em 18, 19, até 20, assim, muitos dos artigos estão indicando, mas ao mesmo tempo eu sinto muita falta de debate aberto e de chamar as coisas pelo nome, quer dizer, tirando ali o texto da Débora Messenberg, que eu me lembre. A galera não está usando o termo fascismo, e eu acho que deveria em muitos momentos. O texto da Camila Rocha acho um primor, assim, acho que a gente tem que estudar esse pessoal, por mais que seja absolutamente desagradável. Já aproveito para inaugurar aqui as minhas dicas. A primeira, que é a dissertação do Lucas Patti, camarada que infelizmente faleceu uns 2 ou 3 anos atrás. Ele defendeu uma dissertação de mestrado em 2013 na UniOeste, que chama Os Leitores da Nossa Burguesia, o Mídia Sem Máscara em Atuação Partidária, de 2002 a 2011. O cara em 2013 estava alertando para o Olavo de Carvalho. Ele estava
cara fez um trabalho muito sério, analisou de cabo a rabo, foi no submundo do churume da Deep Web e fez uma dissertação muito importante e, assim, se vivo fosse, não acredito que não estaria surpreso com boa parte das coisas que estão acontecendo de 2015, 16 e sobretudo de 18 para cá. A minha outra dica cultural comecei a ver essa semana, tem na Netflix, né, a frase da nossa geração, Quem Matou Malcolm X, um documentário de 6 episódios de enfim, um sujeito lá, um militante, um cara muito fã do Malcolm X, um cara que também é muçulmano, e ele reabre o caso meio por conta, assim, vai atrás de arquivo da época, vai atrás de arquivo do FBI, entrevista testemunhas, entrevista muitos policiais da época, para contar um pouco, né, esse crime que foi muito mal contado, é uma história muito cheia de furos, mas o que eu queria destacar aqui só é o seguinte: a gente, e por a gente eu digo a gente, sociedade ocidental de maneira geral, adora ficar apontando para outros lugares e dizer que é de vigilância, de população, de que não tem privacidade. E assim, não vou nem falar de Facebook e essas outras coisas todas de agora não, tá? O que o FBI e a polícia de Nova York fizeram com Malcolm X ao longo de 15 anos, em termos de vigilância, de perseguição, de tudo da vida dele, basicamente, é um negócio muito impressionante. E para encerrar meus abraços, meus salves finais, primeiro queria mandar um abraço para o Matheus Bernardes, um camarada de Santa Catarina, professor lá de Santa Catarina também, e o Tito, não vou falar o sobrenome porque Tito, quem conhece, conhece, não tem sobrenome, que gostaram da referência de Dead Fish no último episódio. Infelizmente nesse não deu para colocar, vou ver se nos próximos eles voltam. E um abraço também para Naja Guerreira, Cobra Brasileira. Pablo, diz aí, o que tu tem pra gente? Gente, primeiramente eu gostaria de lembrar do nosso sorteio que vai ocorrer na sexta-feira que vem, dia 17, dos 2 livros Universidade Brasileira Reforma ou Revolução, do Florestan Fernandes, e o livro de hoje, As Direitas nas Redes. Gente, primeiramente eu gostaria de lembrar do nosso sorteio que vai ocorrer na sexta-feira que vem, dia 17, dos 2 livros Universidade Brasileira Reforma ou Revolução, do Florestan Fernandes, e o livro de hoje, As Direitas nas Redes. Vocês precisam botar a hashtag substantivo popular, mais aberto, vocês nos conhecendo um pouquinho mais e conhecendo um pouco as nossas experiências. Se gostaram do programa, o que acharam, o que a gente pode melhorar, um comentário breve sobre o nosso último programa, e se vocês podem recomendar eles para alguém, para que a gente possa criar crescer esse nosso novo formato aí, de um debate mais aberto, vocês nos conhecendo um pouquinho mais e conhecendo um pouco as nossas experiências pessoais, né, a respeito dos assuntos políticos. De dica cultural, já que o Gui abriu com leituras políticas intensas, eu vou, para dar uma relaxadinha nessa pandemia, dou de dica cultural o novo Além da Imaginação, que tem no Amazon Prime. Assisti o primeiro episódio ontem, achei bom e dá uma sensação muito nostálgica assim, assistir Além da Imaginação, até porque é um tipo de narrativa que eu não vejo mais tanto acontecendo. Talvez um pouco Black Mirror também, mas tem até a musiquinha que dá que dá uma doideirinha na lembrança. É isso, pessoal. Fico por aqui então. Me despeço de vocês. Até mais. Além da Imaginação. E, enfim, eu vou falar como dica cultural, já que a gente está falando da direita nas ruas,
eu vou falar do documentário, tem tanto o livro como o documentário, o vídeo também, A Doutrina do Choque, da Naomi Klein, que ela mostra como essa ideologia neoliberal ela é aplicada em diversos lugares, se aproveitando de catástrofes naturais, políticas, econômicas e por aí vai. Então ela pega esses momentos que são rachaduras no contexto social do lugar para aplicar o neoliberalismo, que foi o que aconteceu com o Brasil, com essa direita nas ruas e nas redes aí, que a gente acabou de mostrar para vocês. Então assistam A Doutrina do Choque. Ou leiam, né? Boa noite. Da outra vez eu fiquei devendo a dica cultural, então eu separei algumas para falar hoje, mas vou tentar falar rapidinho, porque como o Sérgio colocou, já ficou meio longo esse podcast. Para começar, queria lembrar a dica de que tanto o livro que a gente comentou hoje, quanto o que a gente fez no primeiro episódio aqui do Substantivo Popular, tem vários livros incríveis para ler em PDF lá no site da Expressão Popular, para baixar, ler online, e vale muito a pena. Tem só coisa maravilhosa. Então, essa é a primeira dica. Depois, a gente comentou aqui rapidamente, mas para quem está começando aí nesse debate de entender o que a gente referencia como esquerda, o que a gente referencia como direita, o que em geral, em textos acadêmicos se utiliza, quais são as referências teóricas, eu sempre recomendo, apesar de não concordar por inteiro, acho que é um excelente ponto de partida, o livro do Norberto Bobbio, que é, né, um filósofo italiano, chama Direita e Esquerda, Razões e Significados de uma Distinção Política. É um livro super fácil de encontrar em sebos, baratinho, tem até online. E ele é meio que um guia, um marco zero, assim, da discussão um pouco do que é direita e esquerda, que a gente entende por direita e esquerda na academia hoje. E claro, né, já tem muitas críticas a respeito desse livro, gente que discorda um pouco ou não, mas de qualquer maneira acho que é um bom mapa. É um livro curto, um livro acessível, tem ali umas 200 páginas, dependendo da edição. Acho que é sempre uma boa dica de leitura para quem está começando a ter contato com essa visão um pouco mais acadêmica. Além disso, tem falando também de livros, e aí roubando um pouco o nosso post de hoje, um dos nossos posts de hoje na página do Substantivo Coletivo, lembrando da camarada Naja que picou o Playboy lá em Brasília e permitiu que se descobrisse, se desmantelasse uma rede de tráfico de animais legais, né, de várias outras cobras até de tubarão. O cachorro que mordeu o nosso excelentíssimo ministro da Economia e a Emma, que ficou presidente hoje, George Orwell, Revolução dos Bichos, sempre um livro excelente, importantíssimo, e que trata também dessa diversidade que a gente tem dentro da esquerda, da necessidade do debate, né, fazendo uma alegoria importante e acessível sobre a experiência soviética. E aí, falando de séries, eu recomendo muito, comentando aí da questão racial que aflorou nos últimos tempos, o debate aflorou, né? Nunca teve morta, nunca foi menor, mas enfim, principalmente com as questões nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, acho que o debate conseguiu ganhar mais magnitude internacionalmente. E aí tem o Watchmen, nova série do Watchmen, que é muito boa, ainda não terminei, na HBO, mas justamente o primeiro episódio trata de um caso que aconteceu em 1921 em Tulsa, em Oklahoma, que foi um genocídio de uma das comunidades negras mais prósperas do país, era apelidada de Wall Street Negra e tal, e durante praticamente 18 horas, mais de 1.000 casas e lojas, estabelecimentos comerciais e tal, foram saqueados e incendiados por brancos para justamente acabar com os negros da região. E foi lá em Tulsa, em Oklahoma, que o Trump decidiu ter o primeiro comício dele, né? Para fazer a campanha agora, desde do fechamento por causa da epidemia do Covid. Então, isso foi muito significativo na campanha, por que ele escolheu Tulsa e qual a memória dessa chacina.
Então, acho que é super relevante assistir. O primeiro episódio já fala sobre isso. Enfim, eu não terminei de ver a série, mas acho que vale a pena ver o primeiro episódio para ver uma dramatização desse acontecimento e pesquisar mais sobre depois. O Sérgio queria fazer um comentário? Não, eu ia falar sobre o Watchmen, mas eu vou deixar o pessoal assistir a série, acho que é melhor. É uma série excelente, eu também recomendo. Assistam. Tá, beleza. Então, só terminando aqui minhas dicas culturais, a gente falou um pouco sobre a questão da mídia, né? A importância da mídia na cobertura desses protestos, o quanto ela não é neutra e tudo mais. E tem uma série nova do Netflix, um pouquinho sensacionalista, mas acho que é legal, assim, de quarentena para assistir, que chama Condenados pela Mídia, que é justamente mostrando casos de tribunal nos Estados Unidos em que a cobertura da mídia fez 100% de diferença, basicamente decidiu o que ia acontecer com as pessoas que estavam sendo julgadas e tal, né? E aí quando a gente vive aí a lavajatização, né? Acho que isso é um termo novo, neologismo da língua brasileira. Mas enfim, essa cobertura sensacionalista e midiática dos atos, e que é tão profunda que, né? Poxa, quando foram prender o Queiroz no sítio de Atibaia, foi notícia de que os policiais não sabiam quem é que eles iam prender. Gente, isso é o padrão, né? Tipo assim, a regra é os policiais nunca saberem quem está sendo preso justamente para garantir, né, a lisura e todas as regras. Então, quando a regra vira exceção, a gente vê o quanto esse fenômeno foi aprofundado por causa das prisões da Lava Jato, né? E aí, essa série Condenados pela Mídia, que está na Netflix, é super interessante, com vários casos diferentes do quanto esse tipo de cobertura pode prejudicar questões democráticas e julgamentos específicos. E, por fim, falando um pouco também, dando uma dica de podcast, como a galera aí já falou no Revol Show, eu vou dar a dica do podcast lá do B do Rio, podcast maravilhoso, que é da Central 3. O episódio número 155, eles entrevistam o Jamil Chad, que é, enfim, um cara incrível, que é há muitos anos correspondente lá na ONU, né? E ele fala bastante sobre isso que a gente estava comentando, da necessidade da gente entender a visão do Brasil num contexto internacional e do quanto o nosso apelido hoje na ONU, né, que foi dado pelos camaradas lá do Rio e aceito pelo Jamil Chad, é a Arábia Saudita de biquíni. Então, ele fala bastante sobre o quanto a nossa posição política, econômica, enfim, qualquer aspecto que se pense internacionalmente, o Brasil hoje é uma piada, é uma vergonha, é muito triste. Não querendo deprimir ninguém, mas a entrevista é ótima. Então, lá do B do Rio, episódio número 155, entrevista com Jamil Chad. Era isso. Fiquei devendo na outra, compensei essa semana. Então, beleza. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.